Em áudio e vídeo, Vera Magalhães, aqui no nosso Jornal da Manhã. Vera, bom dia. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio e para os ouvintes e internautas nesta sexta-feira. Ô Vera, ontem foi um dia de muita discussão, a equipe de Jair Bolsonaro falando em fazer a reforma da Previdência sem mexer na Constituição. E eu pergunto, será que isso é possível? Isso é suficiente para a área da Previdência no Brasil? Possível é, Thiago, mas não se chama reforma da Previdência, né? Se chama qualquer outra coisa, se chama emenda, remendo da Previdência, improviso da Previdência, qualquer coisa menos uma reforma. Uma reforma com este nome assim é chamada porque é uma emenda constitucional, reforma, portanto, a Constituição, as regras perenes que dizem respeito a um assunto e, nesse caso, a aposentadorias e pensões. Você fazer mexidas infraconstitucionais pode solucionar pontualmente algum problema, reduzir o rombo aqui ou ali, aumentar a arrecadação por essa ou aquela razão, mas não mexe na lógica do sistema, que é uma lógica insuficiente dada a atual conformação demográfica da população, a arrecadação no setor privado e no setor público. Então, é um remendo. O Bolsonaro tinha dito lá atrás que a emenda do Temer, a proposta que estava no Congresso, era um remendo numa calça velha. Então, imagina fazer algo que é uma fração ínfima do que já está lá, do que ele já considerava um remendo, é querer você estancar uma hemorragia com um band-aid. E a gente nem pode saber se esta é a versão definitiva do que a equipe do Jair Bolsonaro pretende, porque a cada dia a gente tem sido brindado com uma diretriz, com um caminho nessa questão da reforma da Previdência. Primeiro era, vamos aprovar a proposta do Temer. Depois, não, essa proposta do Temer não dá, é inviável. Depois vem o Bolsonaro na TV e diz que, talvez não precise fazer, você consegue obter o mesmo resultado fazendo mexidas menores. E desacredita o regime de capitalização, que é um que o Paulo Guedes quer implantar para o futuro. Aí o Armínio Fraga entrega uma outra proposta pronta para essa equipe de transição. O que a gente não sabe nem o que eles acharam, se consideraram viáveis, estão analisando, se não estão. Então, está muito na base do improviso essa questão da reforma da Previdência. Já houve, tudo bem, vai mexer infraconstitucionalmente em alguns pontos, mas quais? Também isso está nebuloso. Daria para mexer, por exemplo, na alíquota de contribuição para os servidores públicos, mas isso os militares não aceitam. Já vieram a público dizer que não aceitam aumentar a alíquota de contribuição de 11% para 14%, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal já vetou quando o Temer tentou fazer isso lá atrás. Então parece aquela coisa em que você vai tentando mudar os caminhos e dá de cara no muro. Isso, num tema tão importante, tão urgente e tão sensível aos olhos do mercado e de todos, é muito ruim. É uma sinalização ruim de uma transição que está indo bem em alguns outros aspectos. Está indo bem, por exemplo, em nomes sendo escolhidos para ministérios. Tem nomes aí que estão sendo elogiados, mas essa questão da Previdência é fulcral, é aquela que deveria nortear os trabalhos da equipe econômica e parece estar sendo pautada por um improviso excessivo. Agora, Vera, por que é tão difícil encontrar um norte único nessa questão, cerrar fileiras, como você gosta de dizer aqui na Jovem Pan, para obter o resultado escolhido, hein? Porque cada um pensa de um jeito, Thiago. Quando você monta uma equipe que tem muitos núcleos de poder e cada um pensa numa direção, é difícil fazer isso que você falou. Você tem, nesse caso, a equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes, que quer fazer a reforma da Previdência e, por ela, faria a reforma mais dura possível. Você tem um outro núcleo muito importante de poder, que é comandado pelos militares, que, portanto, vocalizam as intenções da própria categoria e de todos os servidores, para que não se mexa em determinados privilégios, que eles dizem não serem privilégios, dizem ser compensações por outros aspectos nos quais eles levariam desvantagem.
E tem um terceiro núcleo, que é o político, comandado pelo Onyx Lorenzoni, que também já demonstrou não ter apreço nenhum pela reforma da Previdência e pela necessidade de fazê-la. Então, você tem aí três grupos que são influentes junto ao Jair Bolsonaro, cada um puxando a sardinha para o seu lado, e o próprio presidente não tem uma convicção a esse respeito. Sua trajetória toda parlamentar, toda a sua história de vida é ligada à defesa da manutenção de privilégios para servidores, para militares, etc. Então, quando você não tem nenhuma convicção inicial e nenhum aconselhamento na mesma direção por parte daqueles a quem você escuta, fica difícil traçar um caminho só a seguir. Vamos ver quem vai ter mais força aí, quem vai ter mais garrafa para vender nessas fileiras do Bolsonaro para tentar embicar o carro numa direção aí que vá por uma estrada e não dê num beco sem saída. É isso. Vera Magalhães, participação aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom trabalho para você e bom fim de semana. Bom fim de semana para vocês, um ótimo jornal e até segunda.